Seja muito bem-vindo ao workshop Memória Blindada. Sou o Dr. Alan Dutra e estou muito feliz em te ver por aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer as centenas de mensagens de homens e mulheres que contaram suas histórias aqui na página. Li todas, uma por uma. Por isso, antes de começarmos, eu preciso dizer algo para você que me escreveu. Eu entendo bem o que você está passando, o quão assustador é sentir que o seu cérebro já não é mais o mesmo de antes, ou perceber que os esquecimentos vêm se tornando mais frequentes e não saber como evitar que se torne algo mais sério. E eu também já senti na pele o quão difícil é cuidar de um parente querido com Alzheimer. Essa doença, quando aparece, se torna um peso emocional e financeiro para toda a família. Sim, eu sei bem o que é passar por isso, pois, como te contei no episódio anterior, eu perdi minhas duas avós para o Alzheimer e quase perdi meu pai para este mal. E é justamente por isso que eu estou aqui hoje, em frente às câmeras, com um único objetivo: mostrar a você que, graças às últimas descobertas científicas, a prevenção e até a reversão do Alzheimer é uma possibilidade real. Eu quero lhe passar tudo o que eu sei e lhe mostrar todas as soluções que já estão disponíveis para você fazer uso hoje mesmo, para que você também consiga ajudar quem ama ou escapar de um histórico familiar de Alzheimer, como a Lívia, que conseguiu ajudar o seu pai já em estágio avançado de declínio cognitivo. Meu pai, ele há mais ou menos uns 6 anos atrás, ele começou com alguns esquecimentos pontuais. Quando eu desenvolver a fala, ele procurava a palavra e a palavra não vinha. O momento-chave foi realmente quando ele estava no estacionamento, ele querendo sair pelo lugar da entrada, de um lugar que ele costumava ir. E ali a gente ficou muito assustado e nos preocupamos bastante. Nós conhecemos Dr. Alain através de vídeos. Em um desses vídeos nós vimos que ele falava do protocolo Recode do Alzheimer. Ele começa a dormir melhor, ele começa a diminuir as agressividades, porque ele estava vindo com muito episódio de agressividade. Ele começa a voltar a sentar numa mesa para se alimentar, ele começa a se calçar sozinho, ele começa a se expressar. A gente já começa a ver essa sensação de que aqueles apagões, aquela mudança de comportamento pode ser só mesmo uma fase ruim e que não há sentença para a vida toda. Ou como a Suzana, que, seguindo recomendações simples, conseguiu melhorar a sua memória. Eu sempre fui muito esquecida. E agora com a idade estava mais ainda, então eu resolvi seguir algumas orientações, coisas bem simples que eu fiz e que me deram bastante resultado. Eu notei uma diferença muito boa em relação à memória, coisas que eu esquecia, então agora já não esqueço mais. Foi muito bom, eu recomendo para todo mundo. Bom, e se você está chegando agora, saiba que este é o segundo de uma série de 4 vídeos que eu estou disponibilizando ao longo dessa semana. Se você assistir a tudo na ordem correta, tenho certeza que vai aproveitar muito mais os ensinamentos, tá certo? E olha só, no primeiro episódio, eu te revelei que um revolucionário protocolo norte-americano vem ajudando milhares de pessoas do mundo inteiro a prevenir e até reverter o Alzheimer. É o mesmo protocolo que restaurou totalmente a função cerebral do meu pai em apenas 90 dias e que venho utilizando em meus pacientes para pôr um fim nos lapsos de memória e na confusão mental. Já nesse segundo episódio, eu quero lhe mostrar como esse protocolo funciona na prática e como você pode fazer tudo do conforto da sua casa sem precisar de remédios prescritos, cirurgias ou qualquer procedimento arriscado. E não se trata de nenhum plano mirabolante, mas sim de 4 etapas poderosas. Na etapa 1, você aprende como limpar a sujeira do seu cérebro que está bloqueando seus pensamentos e memórias. Na etapa 2, você abastece de energia os seus neurônios para um raciocínio mais ágil e afiado. Na etapa 3, você descobre como alimentar o seu cérebro com superalimentos que turbinam a memória. E na etapa 4, você garante que seu cérebro retome o fluxo de sangue correto para evitar a degeneração e também o AVC. Juntas, essas 4 etapas do meu protocolo Fim do Alzheimer te libertam para que você não viva mais refém dessa doença e possa recuperar aquela sua mente afiada da juventude, evitar os lapsos de memória e até mesmo ajudar um parente querido a regredir do Alzheimer e outras formas de demência. Então, vamos ao que interessa. Começa aqui, oficialmente, o episódio 2 do workshop Memória Blindada.
Olá, meu amigo e minha amiga. Peço que preste atenção agora a estes sinais. Já aconteceu de você esquecer o nome de um antigo amigo e não se lembrar por mais que tente? Ou de esquecer completamente do que estava dizendo no meio de uma conversa? Você vive perdendo as chaves do carro ou esquecendo compromissos, instruções e números de telefone importantes? Se sim, quero começar falando sobre uma das principais razões dessas suas falhas na memória e como você pode começar a combatê-la desde já. Mas a principal razão apontada para os problemas cognitivos é o acúmulo de uma espécie de lixo no cérebro. Lixo? Sim, se você vem apresentando problemas de perda de memória, é bem provável que haja um acúmulo de proteína beta-amiloide e de proteína tau no seu cérebro. Essas proteínas vão se acumulando devido aos anos de maus hábitos e pela exposição a metais tóxicos como mercúrio, cobre, chumbo e arsênico, que estão em alimentos industrializados, poluição, embalagens, na nossa água e até mesmo no ar que respiramos. Bom, essas duas proteínas acumuladas acabam formando placas e emaranhados que bloqueiam as sinapses, ou seja, a comunicação entre os neurônios. E quando não há comunicação entre neurônios, o pior pode acontecer: perda de memória, perda de capacidade de aprendizado, perda de funções cognitivas fundamentais e até mesmo Alzheimer. Por isso, se você quiser que seu cérebro volte a ter um caminho livre para fazer sinapses, garantindo uma memória afiada e ágil, você precisa fazer uma faxina nessas placas emaranhadas. A boa notícia é que há sim substâncias 100% naturais que têm propriedades anti-amiloide que são inibidoras da tau e que permitem que você varra para fora esse lixo cerebral formado por essas proteínas. E deixe-me ser bem claro, em nenhum momento estou falando de qualquer droga química, viu? Sim, de soluções naturais, livres de efeitos colaterais, que podem ser até melhores do que remédios tradicionais caríssimos por aí, mas que você não ouve falar nos consultórios médicos. E foi para dar a você acesso a todas elas que elaborei a etapa 1 do meu protocolo Fim do Alzheimer, para que você possa voltar a ter mais concentração no dia a dia. Por fim, aqueles lapsos de memória e esquecimentos frequentes. E claro, possa ajudar uma pessoa querida com demência. Deixa eu te dar só um exemplo. Você sabia que há uma poderosa especiaria indiana capaz de fazer uma verdadeira faxina no seu cérebro? Bem, um estudo publicado no American Journal of Geriatric Psychiatry, feito com 50 participantes entre 51 e 84 anos de idade, mostrou que esse tempero foi capaz de melhorar a memória e a atenção e que diminuiu significativamente o acúmulo das proteínas amiloide e tau no cérebro. E sabe qual é essa poderosa substância? É a curcumina, claro, o segredo milenar dos indianos, consumida junto com a piperina. Inclusive a Índia é o país com o maior consumo de curcumina. E não é à toa, é o país com o menor número per capita de casos de Alzheimer e outras demências. A incidência da doença entre os indianos é 7 vezes menor do que nos países latino-americanos e até 9 vezes menor do que nos países europeus. Então, consumir na forma e na quantidade adequada esse tempero pode ajudá-lo a manter a mente funcionando plenamente e afastar o Alzheimer da sua vida. E veja, essa é apenas uma das alternativas que vou te apresentar na fase 1 do protocolo Fim do Alzheimer. Você ainda vai conhecer outras substâncias poderosas como a argila, que é capaz de detoxificar o cérebro do chumbo e do alumínio, a erva da medicina ayurvédica, que pode aumentar os seus níveis de atenção e de processamento de informações, a planta, que é capaz de limpar as placas amiloides, melhorando a sua aprendizagem e memória, a bela flor, que estimula uma comunicação rápida entre os seus neurônios, e muito mais. E eu posso afirmar, ao fazer uso de apenas 2 ou mais dessas substâncias 100% naturais, da primeira etapa do protocolo Fim do Alzheimer, você já sente a sua concentração aumentando, volta a se lembrar de palavras e histórias com mais facilidade e sente a mente mais clara e limpa. E é importante lembrar que essa é só a primeira etapa desse meu protocolo. Afinal, para você rejuvenescer e manter o seu cérebro jovem por toda a vida, é preciso também abastecer de energia os seus neurônios. E isso nos leva à etapa 2 do protocolo Fim do Alzheimer. Veja, o seu cérebro é feito de células minúsculas, muitas delas. Para ser mais preciso,
O seu cérebro contém mais de 86 bilhões de células. Cada uma delas consome muita energia, muita mesmo. Embora o seu cérebro ocupe apenas 2% do seu peso corporal, ele consome 20% da energia total do seu corpo. Agora, se o seu cérebro não produz toda a energia de que precisa, você pode começar a se sentir mais confuso, com a sensação de uma neblina mental ou ter lapsos de memória. Assim, é vital que você obtenha mais energia para os seus neurônios. E a responsável por gerar energia para as células do corpo são as chamadas mitocôndrias. Calma, não vou começar com nenhuma aula de biologia. De forma simples, as mitocôndrias são verdadeiras fábricas de energia que precisam continuar trabalhando a toda velocidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, para abastecer os seus neurônios. Infelizmente, conforme você envelhece, elas começam a não produzir mais tanta energia quanto na juventude, e fatores como estresse e má alimentação só pioram o trabalho dessas pequenas fábricas. Então, se você tem mais de 50 anos e está interessado em manter o seu cérebro sempre jovem, é preciso ter mitocôndrias jovens funcionando na máxima potência, capazes de produzir energia para os seus neurônios se comunicarem com mais agilidade. E existem substâncias naturais que fazem justamente isso. É o caso da dupla dinâmica PQQ e coenzima Q10. Essa dupla faz mais do que reparar as mitocôndrias existentes nas células do cérebro, o que já seria algo incrível. Ela é simplesmente capaz de gerar novas mitocôndrias. Em um estudo duplo cego, controlado por placebo, 17 homens e mulheres com idades entre 45 e 65 anos consumiram alimentos fortificados com PQQ mais coenzima Q10 por 8 semanas. E o resultado? Os testes mostraram que 100% dos homens e mulheres participantes apresentaram melhoras da sua capacidade cognitiva. E sabe que tudo isso significa que com apenas uma das minhas recomendações da etapa 2, você já pode produzir mais energia para o seu cérebro, fazer conexões mais rápidas, o que permite você manter a sua identidade e suas memórias intactas, continuar sendo a referência para a sua família, sempre ajudando a resolver os problemas, a administrar as finanças, a participar dos jogos em família e nunca, jamais se tornar um peso para seus filhos e netos. E é o que eu desejo para você. Quero te encontrar ou receber uma mensagem sua daqui a 10 ou 20 anos, me contando que o tempo passou, mas você continua dirigindo, viajando, aprendendo coisas sozinho. Então, nessa etapa do protocolo fim do Alzheimer, eu vou te ensinar a fazer uso dessa dupla dinâmica e de outras soluções naturais que energizam os seus neurônios. E você poderá reabastecer de energia as suas mitocôndrias com um cardápio de nutrientes essenciais, aumentar o seu foco com os exercícios que desenferrujam a sua mente e experimentar o hormônio que é um verdadeiro tônico para ter uma super memória, ter a possibilidade de reverter qualquer tipo de confusão mental com a lista de alimentos e remédios que estão envenenando o seu cérebro e aumentar naturalmente os seus níveis de acetilcolina, um neurotransmissor importante para a memória. E tudo isso é só a etapa 2 do protocolo fim do Alzheimer, pois na etapa 3 você descobre como alimentar o seu cérebro com superalimentos que turbinam a memória. E na etapa 4 você garante que o seu cérebro retome o fluxo de sangue correto para evitar a degeneração e também o AVC. Mas tudo isso fica para o próximo vídeo, que tenho certeza você não vai querer perder. Você irá conhecer, por exemplo, a gordura de 3 letras que já foi comprovadamente capaz de promover um aumento de 95% da memória. Ou ainda a história de Steve e de como um simples óleo natural que talvez você tenha aí na sua cozinha foi capaz de frear e até mesmo regredir o Alzheimer. Bom, então a pergunta que eu te faço agora é: você está pronto para salvar suas memórias? Se sim, você precisa começar de verdade a atacar as principais causas que provocam Alzheimer, para finalmente acabar com os embaraçosos esquecimentos, falta de foco e confusão mental. Assim, você poderá voltar a pensar e lembrar tão claramente quanto 20 ou 30 anos atrás, e estará garantindo uma vida inteira de memórias, pensamentos, emoções, cheiros, visões e movimentos. Vamos juntos na busca dessa transformação. Agora eu sei que nesse momento é você quem deve ter algumas perguntas e deve estar curioso para saber como aplicar todas as recomendações o quanto antes, certo? Então comente aqui o que você quer saber, me diga quais são as suas dúvidas. Esse workshop está sendo construído com a sua participação. Por último, se fizer sentido para você, compartilhe essa série de vídeos com alguém que você conheça e precisa saber que há esperança para tratar o Alzheimer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.